E aí, como é que vocês estão? Eu espero que bem, estou que mereço. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre família. Vamos lá? Faz um tempo que a gente não grava, mas hoje eu queria conversar com você sobre isso, sobre alguns aspectos da família. O mês de maio é tido por alguns como o mês da família. E aí, vale ressaltar algumas questões a esse respeito que são muito importantes. Por quê? Primeiro, porque cada um de nós fazemos parte de uma família, direto ou indiretamente. Porque eu saí de alguém, você saiu de alguém, somos filhos de alguém. Então, logo fazemos parte, direto ou indiretamente, de uma família. Talvez hoje você não está, você pode aí do outro lado dizer: olha, Fernando, mas eu não tenho ninguém, eu sou adotivo, ou qualquer outra situação que possa te trazer esse pensamento. Bem, uma coisa eu posso te garantir: você veio de alguém. Logo você e essa pessoa tornam-se uma família. É óbvio que quando a gente pensa em uma família que é saudável, aquilo que a gente deveria pensar, aquilo que a gente deveria trabalhar em prol de que ocorresse, não é simplesmente uma pessoa nascer de outra, isso já seria o ápice, o máximo de uma família. Não, porque quando a gente pensa em família, a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em aquilo que é saudável, aquelas pessoas que querem juntos avançar. Bem, e já que eu penso em família, eu penso em ser saudável, e eu penso na família como parte de uma sociedade, e detalhe, essa sociedade deveria entender, a nossa sociedade, que essa família é a base. Sim, porque quando a gente pensa em saúde, bem-estar, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em relacionamentos, os princípios deveriam, pelo menos, partir da família. Então, a família, ela é a base para muitas coisas. A família, sem sombra de dúvida, uma base para uma sociedade saudável. Se a família for saudável emocionalmente, espiritualmente, sabe, intelectualmente for ativa, é óbvio que se a maioria das famílias forem assim, a nossa sociedade será melhor também. E então, a gente partindo dessa premissa, eu queria fazer alguns links, como eu costumo fazer a respeito da ciência e da fé, né? Quando a gente pensa em ciência, existem algumas dificuldades que são notáveis, inclusive por alguns psicólogos, que é a falta de diálogo entre os familiares, sabe? A pessoa às vezes não tem o senso de pertencimento àquele local. E por que que isso às vezes acontece? Porque mesmo morando dentro de uma casa, comendo da mesma comida, tendo muitas vezes os mesmos problemas, que quando se aflige, por exemplo, uma questão financeira dentro de um lar, acaba afetando todos. Mesmo com essas coisas em comum, isso acontece em muitos casos dessas pessoas não ter um relacionamento, sabe? Essas pessoas, por exemplo, deixa eu ser um pouquinho mais claro. São filhos que às vezes estão dentro de um quarto, passando grande parte do seu dia só envolvidos com o celular. Eu nem vou entrar no mérito do malefício, de como é mal gastar tempo demais com o celular, ainda mais uma criança ou um jovem, enfim, isso é um assunto para outro momento. Mas uma coisa é fato: estão dentro de uma casa, mas às vezes não se falam o suficiente. E o diálogo é uma das ferramentas essenciais para um bom relacionamento, para um relacionamento saudável, no que diz respeito à família e uma sociedade no geral. Mas, voltando, como a gente acabou de falar, se eu penso que a família é a base para uma sociedade, aqui deveria começar aquilo que é saudável. Então, eu fiz até um desafio na comunidade, na nossa comunidade, que foi a pessoa, um pai, uma mãe, um filho, etc., aqueles que vivem dentro do mesmo lar, ali pudessem sentar um com o outro e conversar um pouco, dizer o que sentem um para o outro, dizer que ama, porque às vezes você passa dias e dias e não disse, e não diz mais para a pessoa que você a ama, que aceita os problemas, as dificuldades, as diferenças, que isso não muda o amor. Então é necessário às vezes sentar e a gente conversar, ouvir o outro, perguntar o que, que ele pensa de você e etc. E esse tipo de coisa é meio que confrontador e as pessoas fogem disso, mas é isso que nos estrutura, é isso que nos amadurece, é isso que nos faz ser saudáveis. Então, no que diz respeito, às vezes, pai e filho, acontece muito isso, assim como acontece no casal. Sim, naquele relacionamento conjugal não existe um diálogo. Isso é triste e acontece muito. Existem diversas pesquisas que apontam para isso. Inclusive, diante do contexto que a gente passou nesses últimos 2 anos, isso aumentou ainda mais. Mas, bem, então, o fato da pessoa não ter esse senso de pertencimento, que não faz parte daquele local, que não se enquadra, que não é amado e etc., isso tem sido evidenciado nos consultórios de psicologia.
sem sombra de dúvida. Mas a gente pode melhorar isso, a gente pode fazer uso de pequenas coisas, como essa que eu acabei de dizer, você sentar e conversar com aquele ou aquela que vive junto com você e expressar os seus sentimentos e buscar ouvir o que também essa pessoa tem a dizer, não só ouvir, como eu já falei em outro vídeo, escutar, exatamente, não só passar por aqui, mas escutar exatamente o que a pessoa está falando para você. E no que diz respeito à fé, a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 2, e Deus diz que fez a Eva para Adão. Por quê? Porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus viu isso, não foi Adão que pediu, foi Deus que na sua infinita sabedoria viu que a gente não pode viver só. Esse é uma coisa que linka com a outra, sabe? Enquanto as pessoas estão sozinhas, sem conversar, sem dialogar, dentro da mesma casa, Deus já via lá atrás que não era bom que o homem estivesse só. A gente precisa de relacionamento, a gente precisa disso aqui, a gente precisa estar com alguém, ouvir alguém, conversar com alguém, se relacionar com alguém. E a família é para isso. Ali já foi a primeira família constituída, Adão e Eva. E aí, quando a gente continua pensando em família, me lembro de outro texto que eu até comentei em nossa comunidade, que é sobre Josué, capítulo 24, no versículo 14 e 15, onde aquele povo estava vindo ali de uma sequência de dúvidas, inclusive de nem saber como se relacionavam com Deus e principalmente do que iriam fazer para o bem-estar deles e dos seus familiares. Por quê? O texto vai dizer que eles ficaram em dúvida e Josué diz para eles, vocês têm agora, até aqui vocês chegaram, vocês têm uma decisão a tomar. Vocês podem seguir os deuses dos antepassados de vocês, aquilo que foi ensinado para vocês, vocês podem seguir. Como acontece muito por aí, eu e você, a gente é constituído, como dizem os professores, já disse isso antes, vou dizer novamente, a gente é um construto. A gente todos os dias estamos em construção devido àquilo que nos vem de cargas emocionais, intelectuais, etc. E aí, aquelas pessoas estavam nessa situação. Josué disse para eles, ou vocês ficam vivendo como viveu o pai de vocês, se vocês quiserem, olhe para trás e vê se eles acertaram. Se eles erraram, fica a critério de vocês. Estou parafraseando, tá bom? Ou vocês vão escolher viver como esses deuses aqui, como essas pessoas que têm esses deuses aqui, na terra onde vocês estão, que não era o Deus deles. Ou, bem, vocês me sigam. E Josué disse, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Primeiro, ele foi referência, eu. Segundo, ele diz, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Teve uma direção saudável. Ele mostrou para aquelas pessoas que aquilo que estava acontecendo com eles e o que havia já acontecido diante do que Deus tinha proporcionado para eles era o melhor caminho. Então ele disse, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Primeiro, ele foi referência. Segundo, ele mostrou que aquilo que é saudável e melhor, no cuidado para com a família dele, ele estava aplicando e estava passando para as outras pessoas. Isso fica para mim e para você. Eu te pergunto, a quem você está servindo? A só você ou a sua família? As suas atitudes, suas ações são remetentes simplesmente a você ou a sua família? Bem, a gente tem que ter um porquê, eu sempre vou falar sobre isso. A gente tem que ter um porquê muito claro, a gente tem que ter uma direção, um sentido, de saber onde vai chegar. E aí, Josué nos dá esse exemplo. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, ele vai dizer. E aí aquele povo todo vão decidir seguir ao Senhor. É óbvio que lá na frente eles dão várias tropeçadas, mas uma coisa é fato. A decisão houve de ali Josué. E você? Que decisão que você vai tomar para ter uma família mais saudável? Ou para instituir uma família, para criar uma família a partir de princípios que são saudáveis emocionalmente, espiritualmente, etc. Fica essa reflexão para você, eu espero que tenha sido construtivo e se foi, eu peço para que você possa compartilhar, comente, se inscreva se não é inscrito no canal e vamos para cima. Vamos fazer com que vale a pena, eu vou buscar gravar mais vídeos esse mês a respeito desse assunto família, para o nosso bem-estar, para que a gente possa valorizar aqueles que nós amamos e juntos possamos crescer, tá bom? Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima. Fui, fique melhor do que você está, 1% todos os dias, tá bom? Um abraço.